Jonas, o profeta missionário ou o profeta intolerante que discordava frontalmente da vontade de Deus? Olá, tudo bem? Meu nome é Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai começar uma série de 5 mensagens sobre o livro de Jonas. Nesse primeiro encontro, nós vamos fazer uma breve introdução falando sobre alguns aspectos importantíssimos para uma melhor compreensão do livro. Posteriormente, teremos mais 4 mensagens. O livro de Jonas é um dos livros mais conhecidos da Bíblia. As crianças adoram a história de que alguém foi engolido por um grande peixe. Tem alguns que dizem que foi até uma baleia, mas o texto bíblico não fala isso. Na escola bíblica dominical, desde criança, ouvimos a história de Jonas. E muitas vezes foi passado a nós de que Jonas era um profeta missionário. Bem, talvez alguns chamem de profeta missionário porque Jonas, pertencendo a Israel, sendo profeta em Israel, foi pregar para Nínive, capital da Assíria. E nesse sentido, as pessoas chamam de profeta missionário. Mas essa atribuição não se enquadra perfeitamente no que nós chamamos de missionário hoje. Nem tampouco fica claro no texto que Jonas tenha algum interesse na salvação daquelas pessoas. Nosso objetivo é que você conheça mais profundamente o livro de Jonas e possa desfrutar da preciosidade das lições que esse livro tem para os nossos dias. Muitas pessoas conhecem a história apenas de uma forma superficial. Muitas pessoas ficam preocupadas apenas com a parte exterior da história, em que Jonas é engolido por um grande peixe e sobrevive de forma miraculosa depois de 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas estudar o livro de Jonas é ter a possibilidade de descobrir que muitas vezes, tal qual Jonas, nós questionamos Deus e discordamos frontalmente de sua vontade. Talvez num primeiro momento você ache isso um absurdo. Como um profeta vai discordar frontalmente da vontade de Deus? Mas esse texto mostra claramente que desde o início da história, Jonas foge da presença de Deus e posteriormente discorda frontalmente de sua decisão em salvar aquelas pessoas. Vamos falar um pouco sobre o profeta. Diz o texto bíblico que Jonas era filho de Amitai e nasceu numa cidade chamada Gat-Hefer. Essa cidade ficava no que nós chamamos hoje da região da Galileia. Ficava mais ou menos a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. Jonas é mencionado no Antigo Testamento, além do livro de Jonas, em 2 Crônicas, no capítulo 14 e no versículo 25, onde se mostra que Jonas era profeta em Israel e foi profeta no tempo de Jeroboão II. Jeroboão II foi o rei mais expressivo do reino de Israel, reinando por mais de 40 anos. Nesse período da história, o povo de Deus estava dividido em 2 reinos, o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, o reino de Israel. Nesse período, Israel se orgulhou dos seus grandes feitos. Foi um tempo de grande prosperidade e crescimento militar para o reino de Israel. O texto de 2 Crônicas, no capítulo 14, o versículo 25, demonstram que Jonas era um profeta nesse período. E Jonas chega até a profetizar sobre as conquistas deste rei. Jonas também é mencionado no Novo Testamento em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38 até o versículo 41. E também em Lucas, no capítulo 11, os versículos 29 e 30. Alguns chamam até atenção para o significado do nome do seu pai, Amitai, que queria dizer verdade.
Assim, Jonas seria o filho da verdade. Parece que esse nome também não combina muito com aquilo que ele faz. Vamos pensar um pouco agora sobre a autoria do livro. Num primeiro momento, nós somos tentados a dizer que Jonas é o autor do livro. Mas quando olhamos as evidências internas, percebemos alguma dificuldade para aceitar que o próprio profeta Jonas tenha sido o autor do livro. Primeiro, o livro não declara que Jonas seja o autor do livro. O livro relata a história sobre Jonas e o seu chamado para pregar a Nínive, mas em nenhum momento o livro destaca que ele é o autor do livro. Uma outra coisa interessante é que Jonas é citado o tempo todo na terceira pessoa. Se ele fosse o autor do livro, ele se descreveria no livro na primeira pessoa, eu, e não na terceira pessoa, ele. Essas são duas grandes dificuldades para se asseverar que Jonas tenha sido o autor do livro. Mas esse fato dele não ser o autor do livro em nada invalida ou tira a preciosidade deste livro para nós. Deus soberanamente pode ter escolhido uma outra pessoa e inspirado uma outra pessoa para descrever os relatos sobre a vida de Jonas e o ministério de Jonas em Nínive. O próprio capítulo 3, do versículo 3, demonstra que o livro teria sido escrito em um momento posterior aos acontecimentos, pois ele menciona que Nínive era uma grande cidade. Ele não diz que Nínive é uma grande cidade, e Nínive é destruída em 612. Se os acontecimentos narrados sobre o livro acontecem no período do reinado de Jeroboão II, e num período antes da destruição que aconteceu em 612, então seria natural que alguém, ao descrever a história de Nínive, se refira a ela como era uma grande cidade, e não é mais, não existia mais. Então, assim, poderíamos dizer que o livro retrata um período da história próximo a 760 a.C., mas a sua datação poderia ser colocado em algum momento posterior a 612 a.C. E qual seria o tema desse livro? Podemos pensar como tema para o livro de Jonas que Deus se preocupa com todo o mundo. Assim, a mensagem do livro fala sobre a misericórdia e a compaixão de Deus se estendem a todas as nações. Assim, o livro se destinaria a Israel, o povo eleito, para que ele pudesse refletir sobre essa ideia de exclusividade da salvação para os judeus. Pois a proposta apresentada pelo livro é que Deus se importa com pessoas de outras nações, e Deus se importa até com os animais. Outro destaque necessário que devemos fazer é responder ao questionamento: Jonas era um personagem histórico ou Jonas era um personagem fictício? Alguns trazem esse questionamento asseverando que Jonas nada mais é do que uma alegoria para combater o exclusivismo de Esdras e Neemias após o exílio. Alguns defendem a ideia de uma parábola. Contudo, cremos na historicidade do personagem Jonas, e fazemos isso por dois motivos. Primeiro, nós vemos a menção do seu nome em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 25, descrevendo que Jonas era um personagem real, que Jonas era um personagem histórico e que profetizou vitórias sobre o reino de Jeroboão II. Logo, ele não seria apenas um personagem fictício de uma alegoria ou parábola. Outro fato importante para asseverar que Jonas era um personagem histórico é que o próprio Jesus se refere a Jonas no capítulo 12 de Mateus como sendo um personagem histórico. Assim, a nossa posição é de que Jonas foi um personagem histórico, um profeta de Deus
que foi chamado para profetizar no reino de Israel, o reino do norte, no período de Jeroboão II. Sobre o esboço do livro, alguns autores preferem dividir o livro em 2 partes e outros autores em 4 partes. Leonardo Agostini Fernandes divide o livro em 2 partes. Antes da obediência, os capítulos 1 e 2, e depois da obediência, os capítulos 3 e 4. O professor Antônio Renato Gusso divide o livro em 4 partes. Primeira parte, Jonas é chamado e tenta fugir, capítulo 1. Segunda parte, a oração de Jonas, capítulo 2. Terceira parte, a pregação de Jonas contra Nínive, capítulo 3. Quarta parte, a misericórdia de Deus é demonstrada a Nínive, capítulo 4. A forma literária do livro de Jonas. Embora Jonas esteja dentro do conteúdo profético, como sendo um dos livros proféticos, a maioria do seu conteúdo é composto por narrativa. Apenas o versículo 1 e 2 do capítulo 1 e os versículos 1 e 2 do capítulo 3 podem de fato ser considerados como um conteúdo profético, como um oráculo de Deus. E o capítulo 2 é uma oração, numa forma de poesia. O restante de todo o livro é uma narrativa. Sobre a estrutura narrativa do livro, é importante destacar a simetria e a correspondência entre o capítulo 1 e o capítulo 3 e entre o capítulo 2 e o capítulo 4. No capítulo 1, Deus chama Jonas e ele foge. No capítulo 3, Deus chama Jonas e ele obedece. No capítulo 2, Jonas clama pelo favor de Deus e alcança a salvação. No capítulo 4, os ninivitas clamam a Deus e recebem a salvação e a misericórdia de Deus. Vejam que há uma simetria correspondente entre o capítulo 1 e o capítulo 3 e entre o capítulo 2 e o capítulo 4. Vamos pensar também sobre os acontecimentos históricos e políticos que envolvem os acontecimentos do livro de Jonas. O reino de Israel vivia num momento de prosperidade, de avanços militares, de orgulho, mas ao mesmo tempo de afastamento de Deus. No mesmo instante, a Assíria crescia e avançava contra Israel. Jonas, fazendo uma leitura desse cenário político, Jonas percebe que a Assíria é um inimigo natural e que, se ela crescesse ainda mais, a próxima vítima nesse seu momento de conquista seria Israel. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade, por sua violência em relação aos seus inimigos. Assim, seria natural que Jonas desejasse que aquele povo não fosse salvo por Deus. Assim fica mais fácil entender por que Jonas foge da presença de Deus e não deseja anunciar a palavra de Deus aos ninivitas, porque ao mesmo tempo Jonas conhece o Senhor. Como veremos nos próximos vídeos, Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso e compassivo e que Deus poderia deixar de executar a sua sentença sobre Nínive. E era algo que Jonas não concordava. Percebam que o livro de Jonas fala sobre a discordância que o profeta tem em relação aos planos de Deus. Pensar sobre isso é pensar em algo muito sério, porque muitas vezes nós também discordamos dos planos de Deus em muitos assuntos. Muitas vezes somos tão intolerantes como Jonas era. Muitas vezes o zelo religioso e o orgulho por pertencer ao povo de Deus pode nos fazer discordar da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus.
Vejam que o livro de Jonas tem muito a nos ensinar nesse tempo de intolerância, nesse tempo de ódio, nesse tempo de tantas injustiças, de tanta maldade. E às vezes desejamos que Deus não tenha misericórdia com as pessoas que nós consideramos nossos inimigos. Quando não consideramos essas coisas, parece ser fácil considerar Jonas um fujão, um covarde. Mas em nenhum momento o texto registra que Jonas foi covarde. Jonas não foge porque é covarde. Jonas foge porque não concorda com a vontade de Deus. Vejam, um servo de Deus, um profeta de Deus que discorda da bondade e a misericórdia de Deus. Assim nós terminamos a nossa introdução sobre o livro de Jonas. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1 nós falaremos que é absolutamente impossível fugir da presença de Deus. No capítulo 2 nós vamos ver que um coração arrependido e contrito pode mover a mão de Deus de forma compassiva e misericordiosa. No capítulo 3 vamos perceber que Jonas obedece parcialmente ao Senhor. Mas mesmo com a falha de Jonas, a palavra de Deus consegue alcançar o coração daquelas pessoas. No capítulo 4, nós vamos perceber o diálogo final entre Deus e Jonas sobre a sua ação misericordiosa. No capítulo 4, nós percebemos Deus tentando salvar Jonas, Deus tentando salvar e mudar o coração endurecido de Jonas. Assim eu te convido para que você continue acompanhando os próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se ele te levou a alguma reflexão importante, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Que Deus nos abençoe.